Lançamento oblíquo é assim, ó. Ela é uma matéria em que você junta todos os conceitos que a gente viu até agora para aplicar numa situação. Então a gente viu vetor, vai entrar. A gente viu MRU, vai entrar. MRUV, vai entrar. Queda livre, vai entrar. Certo? Lançamento vertical, vai entrar. Tudo é combinado dentro de lançamento oblíquo. Por isso que ela é o fechamento do nosso bimestre. Ok? Então a gente pega todos os conteúdos aí, né? Todas as teorias que a gente aprendeu e aplica em uma situação. Beleza? Então eu vou abrir aqui. Nossa, o slide não está aberto aqui. Professor, perdão. Professor, pode falar, meu bem. Agora vai começar a ter aquela parte de força dos ventos, de, por exemplo, um corpo tá caindo na diagonal e esse tipo de coisa. Lançamento oblíquo, ele é... Eu vou explicar aqui, né? Mas a gente não vai ter ainda influência do ar. Vocês não vão ver muita influência do ar, não. Tá? Isso daí é assunto mais para graduação e tudo mais. Vocês vão acabar vendo atrito. Vocês vão ver que é uma força que se opõe ao movimento e tudo mais, né? Atrito vocês veem, tá? Mas isso daí vai ser só mais para frente também, lá em plano inclinado, coisa do tipo, né? E a gente não vai falar de força ainda. A gente só está preocupado, Isaac, ainda com o movimento só. Então a gente está estudando a cinemática na física ainda, tá? A força vai começar a entrar nos nossos cálculos, né? A gente vai começar a pensar na força no próximo bimestre, que vai começar depois da prova, né? Depois do dia 20, ok? Então lá para o dia 26, se eu não me engano. Aí a gente vai começar a falar de força, sim. Mas por enquanto não. Ok, professor. E eu gostaria de saber, professor, o que o senhor pode me orientar? É que assim, tem algumas amigas e alguns amigos meus que estão com muita dúvida nessa matéria. Só que esses seres, que eu não vou citar nomes, têm vergonha de perguntar para o senhor e não sabem o que faz. Falam que vão ver a videoaula para tentar entender, mas por fim não entende nada. O que o senhor recomenda eu falar para eles? Porque eu já não sei mais o que falar. Já cansei. Então vamos começar a nossa aula. E hoje é com lançamento oblíquo. Tem problema em entregar sua atividade atrasado? Não. Não tem problema nenhum. Pode entregar atrasado. Contanto que entregue. Porque senão é um pouquinho de nota a menos lá pro teu trabalho. Eu estava fazendo correndo, tá tudo feio. Não tem problema. Se tá feio, não tem problema. Eu quero que esteja certo, tá, Ana Laura? Entendi. Feio não tem erro não, tá? Também, pra mim não tem problema. Contanto que eu consiga entender também, né? Se eu não conseguir entender, não tem jeito. Tá bom? Então vamos lá. Hoje nós vamos ver lançamento oblíquo. Lançamento oblíquo, pessoal, eu vou explicar para vocês, né? É esse tipo de lançamento aqui, né? Essa figurinha dá exemplo de uma bola, né? Você chutar uma bola de um determinado ponto e ela chegar num segundo ponto mais à frente e tudo mais. Isso é lançamento oblíquo, tá? Quando ela forma uma parábola como trajetória, ok? Bom, e essa trajetória parabólica que a gente fala é um dos fenômenos de movimento mais interessantes que a gente pode estudar, porque ele acaba juntando todos os conceitos que a gente viu até agora em uma só, vamos dizer assim, em um fenômeno só, ok? Então é claro... Perdão, com licença. Agora eu vou tirar fotos do livro do Mundo de Sofia, que fala justamente sobre esse lançamento, a parábola que a Terra faz ao redor do Sol. É muito interessante. De uma maneira muito didática. Tira lá e manda no grupinho lá de vocês, manda pra mim também, tá? Acho interessante. Bom, então, ó, é claro que o ar vai influenciar na nossa trajetória, né, pessoal? Só que a gente não vai se preocupar com o ar influenciando a nossa trajetória ainda. Tudo bem? Nós vamos adotar que não existe ar e que o nosso movimento está acontecendo aí com uma esfera, um corpo, né, qualquer coisa sendo lançada, né, a massa por enquanto está sendo desprezível também. Nós vamos estudar só o movimento como se estivesse no vácuo, ok? Então a trajetória parabólica ou lançamento oblíquo, ela foi descrita corretamente, olha aqui, ó, corretamente pela primeira vez por Galileu Galilei, tá?
Antes dele fazer a sua descoberta e provar a sua descoberta, a trajetória era descrita desse jeito aqui na figura de cima. Eles pensavam que quando você lançava um corpo em direção ao alto, né, ele ia até uma determinada altura máxima, e na hora que chegasse nessa altura máxima, ele caía verticalmente, certo? E aí, né, o pessoal errava muitos tiros aí, né? Porque na hora que ele dava o tiro, ele achava que já ia cair aqui embaixo reto, e não, mas o projétil continuava andando, né, indo para frente, e subindo ou descendo, ok? E aí foi Galileu que descobriu como que esse movimento acontecia de maneira mais assertiva, ok? Ele descobriu que a trajetória era descrita por uma parábola, que é essa linha aqui, ó. Estão vendo? É uma parábola. Então a gente vai perceber, pessoal, que o nosso projétil vai para cima e para frente. Percebam, ó, ele vai para cima e para frente, ó. Tá vendo? E quando ele chega na altura máxima, ele vai para baixo e para frente. Tranquilo? Então olha só. Então, por meio dos estudos lá que o Galileu conduziu, ele concluiu que o lançamento oblíquo de objetos é composto de dois movimentos. O MRU na horizontal e o MRUV na vertical. Ok? Se a gente tem MRU na horizontal, quer dizer que a velocidade na horizontal é constante. Se a gente tem MRUV na vertical, quer dizer que a nossa velocidade aqui na vertical é variável, ok? E ela vai variar em função de uma aceleração, não é? Lembram lá do MRUV? E essa aceleração, pessoal, nada mais é do que a gravidade, ok? Então, o projétil indo para cima, nós temos a influência da gravidade. Mas ele indo para o lado aqui, ó, nós não temos. Tá? A velocidade na horizontal é constante. Ela só vai ser variável aqui na vertical. Ok? Então, para que isso daí se comprove, para que a gente consiga fazer os nossos cálculos, a gente vai ter que decompor o nosso vetor velocidade, que é esse vetor aqui, né, que demonstra o nosso lançamento, né, do nosso projétil. A gente vai ter que decompor ele em componente x, que é horizontal, e componente y, que é na vertical. Por quê? Nós estamos estudando dois movimentos distintos. A gente não pode misturar alhos com bugalhos. Então a gente tem que decompor esse vetor velocidade em duas componentes e analisar cada uma das componentes separadamente. Ok, pessoal? Por enquanto, tá tudo certo? Ô, professor, só uma dúvida. Então, tipo, pode ter caso que na hora que o lançamento estiver subindo e indo em linha reta, a velocidade e a aceleração, quer dizer, for positiva, e na hora que ele estiver descendo pode ser negativa? Oh, perfeitamente, Matheus. Porque na hora que está subindo, cara, na hora que o projétil está subindo, olha aqui, a componente de velocidade do eixo Y, ela está concordando com o crescimento do eixo Y, concorda? Então aqui, ó, na subida, a velocidade é positiva. Espera aí que tá passando uma moto aqui com o escapamento estourado. Bom, então, ó, a velocidade na subida ela é positiva, porque ó, o sentido do vetor VY aqui, ó, ele é positivo. A partir do momento que VY chega a zero, a gente tem a altura máxima do nosso projétil no lançamento oblíquo, certo? Do mesmo jeito que a gente tinha a altura máxima quando a gente lançava verticalmente um projétil para cima, quando ele alcançava a velocidade zero, né? Era a altura máxima. A partir do momento que a velocidade na componente Y é zero e o corpo começa a cair, você vai ver que o vetor velocidade aqui da componente Y começa a inverter o sentido. Então,
enquanto o crescimento do deslocamento aqui é positivo para cima, a minha velocidade está indo para baixo. Então, a velocidade aqui, pelo menos da componente y, tá bom? Da componente x, não. A velocidade da componente y aqui, ela vai ter direção ou sentido contrário, né? Então, o sinalzinho dela vai ser negativo. Ok? Bem observado. Beleza, Matheus? Bom. Beleza. Tá. Então, ó, para a gente achar, então, essa componente x e essa componente y do nosso vetor velocidade, a gente vai ter que usar daqueles conceitos de decomposição de vetores que a gente viu lá no começo do ano. Tá? Deve ter umas 4 semanas, mais ou menos, que a gente viu decomposição de vetores. Tá? E aí vocês lembram lá que tinha uma situação em que a gente usava das relações trigonométricas. Quando a gente tinha um vetor, sabia o módulo do vetor e o ângulo que ele estava em relação à horizontal, a gente conseguia encontrar a componente x por meio da relação trigonométrica de cosseno e o eixo y por meio da relação trigonométrica de seno. Então, para eu encontrar a componente x da minha velocidade aqui, eu vou ter que fazer cosseno do ângulo θ, ou pode ser cosseno do ângulo alfa, qualquer coisa que eu colocar de nomenclatura aqui, tá bom? Vezes o módulo da velocidade. E a componente da velocidade no eixo y é dado por seno de um ângulo θ vezes o módulo da velocidade principal aqui. Ok, pessoal? Aqui, ó, alguma dúvida? Professor, explica de novo, por favor. Claro, Ana. Aonde que você não entendeu? Essa parte aqui do vetor? Sim. Tá. Ó, é o seguinte, ó. Como eu falei para vocês, né? No lançamento oblíquo, a gente tem uma componente de velocidade que ela acontece na horizontal e uma componente da velocidade que acontece na vertical, ok? E isso daqui, vocês vão perceber, ó, que cada instante da minha trajetória eu tenho uma velocidade, que é dada por essa setinha verde aqui, tá vendo? Ó? Então, no momento inicial, que é quando eu jogo o meu projétil, né, eu lanço o meu projétil do chão ou do alto de uma encosta, qualquer coisa. No momento que eu lanço o meu projétil, eu vou ter aqui, ó, tá vendo? Ó, ele tem um ângulo em relação à horizontal, certo? Então, o projétil está saindo nessa direção aqui, ó. Pumba, certo? Se eu decompor esse vetor velocidade aqui em duas partes, eu vou ter a parte y e a parte x. E para decompor esse vetor velocidade, a gente já viu lá atrás que para a componente x, eu tinha que multiplicar o cosseno de um ângulo θ pela minha hipotenusa, aí, né? Pelo módulo da minha velocidade. E para eu achar a componente y da minha velocidade, que é a componente vertical, eu tinha que fazer um seno do ângulo θ vezes o módulo da minha velocidade. Pode confundir vocês. Raul, o que é θ? O que é cosseno de θ? Θ, pessoal, é o ângulo. Então, se esse ângulo aqui eu falar para vocês que tem 45 graus, é cosseno de 45. Ou como é que eu vou saber cosseno de 45? Eu vou dar o valor. Ok? Eu vou dar o valor, ou o livro vai dar o valor no seu exercício lá, tá? E aí vocês vão conseguir encontrar a componente x e a componente y desse vetor velocidade aqui, que é a velocidade com que o meu projétil é lançado. Ok? Ficou claro aí? Sim, obrigada. De nada. Aqui no meu caderno tá que tinha que dividir o cosseno pela hipotenusa. Não. Cosseno era cateto adjacente por hipotenusa. Certo? O cateto adjacente é esse cara de baixo. Tá? E a minha hipotenusa é o V0. Como eu quero saber esse cara aqui, eu passo a hipotenusa para o lado de lá que estava dividindo, passo multiplicando. É isso. Opa!
Entendeu? Vamos ver, professor, o senhor pode explicar de novo essa parte? Claro, Matheus. Ó, a parte da relação trigonométrica, né? É isso. Na relação trigonométrica vocês tinham isso daqui, ó. Eu vou colocar uma equação aqui. Vocês tinham isso daqui, ó, lá na relação trigonométrica. Que o seno... eu acho que foi a... Quem que perguntou aí? A Ana Júlia. A Naju. Naju, sim é seno em inglês. Ok? É que às vezes aparece sim. Seno de um ângulo θ, ou de um ângulo alfa, ou ângulo φ, qualquer coisa, tá? Seno de um ângulo θ é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Não é? Não é isso aqui que vocês viram lá? Isso aqui, né? O seno de um ângulo alfa eu vou dar o valor. Ou de um ângulo θ, qualquer coisa. Certo? E o seno é o cateto oposto. Tem relação com o cateto oposto. Ok? Então, o cateto oposto aqui, ó, é o tal do meu V0y. Então, é a minha velocidade na componente y. A componente y da minha velocidade, né? E a hipotenusa, nesse caso aqui, é a minha V0. Tá vendo, ó? Porque se você formar um triângulo retângulo aqui, aquela conversa de sempre, né? A hipotenusa está para cá, a minha componente y está aqui, que é o meu cateto oposto, e a minha componente x é o meu cateto adjacente. Então, olha aqui. Se eu quero saber o cateto oposto, que é o V0y, eu passo essa hipotenusa que está dividindo para o outro lado multiplicando. Por isso que fica V0... eu entendi por que ela falou. É seno. Desculpa, hein? É seno. Você entendeu, Matheus? Agora ficou claro, professor. Obrigado. Beleza. Então tá bom. Ó, isso daqui, ó, a gente só tá mudando letra aí, tá? Nomenclatura e tal, né? A gente só tá mudando essas coisas, ok? Pra gente começar a acostumar a nossa cabeça com essas mudanças e nomenclaturas diferentes. Então, pessoal, olha só. O lançamento oblíquo de objetos, de projéteis, objetos e tal, corpos, sei lá, ele fica desse jeito aqui, ó. A posição do projétil em cada instante t vai ser a posição, do projétil. Então, ó, a posição do projétil em cada instante t é determinada pelas coordenadas x e y. Por quê? Para eu localizar o meu corpo dentro desse plano cartesiano, eu tenho que ter uma coordenada x e uma coordenada y, tá? Para localizar ele dentro do plano. Então, para eu achar a posição horizontal em que o meu corpo se encontra, eu vou ter que usar da equação, da função da posição em relação ao tempo, descrita pelo MRU, que é x igual a x0 mais V0x vezes t. V0x, pessoal, como eu falei aqui em cima, ó, é o cosseno de um ângulo θ vezes o V0. Então, V0 vezes cosseno de θ. Então, a função da posição em relação ao tempo para o lançamento oblíquo ali no eixo x é dado por x igual a x0 mais V0 vezes cosseno de θ vezes t. Ou simplesmente vocês podem pegar isso daqui e dar o nome de V0x. Tranquilo? Assim como para o eixo y, como a gente tem as nossas equações válidas para o MRUV, por conta da aceleração da gravidade, a função da posição em relação ao tempo para o eixo y é o que a gente tinha lá da aula passada. A única coisa que vai mudar é que eu vou ter que olhar para a componente y da minha velocidade. E aí a lógica é a mesma, tá? Se V0y é igual a V0 vezes seno de θ, então fica que a posição y, que seria a altura, né, do projétil, é igual a um y inicial mais um V0 vezes seno de θ vezes t menos meio de
gt ao quadrado, que é g é a gravidade aqui. Ok, pessoal? Até aqui tranquilo? Nós estamos falando de posição desse corpo dentro do plano cartesiano, ok? Tranquileba? Tranquilo. Beleza. E aí, né? A componente da velocidade, que é variável no eixo y, também pode ser encontrada por meio das equações que a gente tinha lá do lançamento vertical, né? Ou queda livre, ok? Onde a velocidade é igual à velocidade y, né? Uma componente de velocidade no eixo y final é igual a uma velocidade do componente y inicial menos gt. Isso daqui, pessoal, saiu dessas equações aqui, ó. Velocidade é igual a velocidade mais at, vocês lembram? Eu substituí aqui que a velocidade final de componente y é igual a inicial menos a gravidade vezes tempo. Ok? Ali em cima também, né, professor? Você só colocou o V inicial ali no lugar do V inicial lá no exercício que você passou passado. Isso, é igualzinho. A equação é igualzinha. Eu só coloquei a mais aqui, ó, um yzinho aqui na nomenclatura para falar, olha, gente, isso daqui nós estamos analisando o eixo y. É só para ficar bem claro, sabe? Para a gente falar, ó, isso daqui é para o eixo y. Porque se fosse para o eixo x ia dar errado já. É para a gente não confundir nas contas, tá bom? Mas ele parte daqui, ó. Lá de MRUV que a gente viu 3 aulas atrás aí, tá bom? Beleza? E aí, né? A gente tem ainda... Ah, tá aqui. A gente tem ainda, pessoal, que falta uma equação, né, do MRUV. Uma equação, que é da velocidade em função da posição, que é a equação de Torricelli. E a gente sempre usa aqui também, a gente pode usar, né, ela aqui. Por vezes a gente vai usar para descobrir a altura máxima que o projétil atingiu, ok? E a altura máxima, ó, se é uma variação aqui de altura no eixo y, a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado menos 2g delta y. E assim a gente vai conseguir achar a altura máxima que nós conseguimos nesse projétil. Porque quando a velocidade atingir 0, quer dizer que ele chegou na altura máxima e daqui ele vai começar a cair e aumentar a velocidade. Ok? E também, né, no final do exercício vocês vão perceber que a gente pode ter que encontrar essa velocidade aqui, ó, porque até então a gente está falando de componente y e componente x da nossa velocidade, ok? A gente não está falando só da velocidade, do módulo da velocidade como um todo, a gente está separando. Mas na hora que chega aqui no solo, pô, eu quero saber a velocidade que está chegando, né? Se eu sei a componente y e eu sei a componente x, eu resolvo aqui essa equação por Pitágoras, né? Essa operação com vetores por Pitágoras, né? Acaba sendo uma soma vetorial. E aí eu tenho o valor do módulo da minha velocidade quando o projétil está caindo. Tá? Nesse caso específico aqui, pessoal, ó, essa velocidade aqui, ó, o projétil saiu do chão. Vocês lembram lá da teoria de lançamento vertical? O projétil saiu do chão. Chegou até o máximo de altura. Na hora que ele voltar para o chão, a velocidade que ele voltou tem que ser igual à velocidade que ele saiu. Não tem jeito. Porque a aceleração da gravidade, na subida, o projétil está desacelerando. E na descida ele está acelerando, com o mesmo módulo de aceleração. Então, a subida e a descida vão ser as mesmas. Agora, se a gente estiver fazendo o lançamento de uma encosta ou de um referencial diferente aqui no eixo Y, é claro que a velocidade na queda vai ser maior do que a velocidade no lançamento, porque nós temos uma diferença de altura, né? E isso acontece nesse exercício aqui, ó.
no exercício 8. Ok? Isso daqui, ó, na hora ele vai ser lançado a 200 metros por segundo aqui, mas do alto de uma encosta de 220 metros. Quando ele chegar no chão lá embaixo, ele vai estar com uma velocidade maior do que ele saiu, porque ele adquiriu velocidade por conta da gravidade, né? Agora, no momento que ele estiver na mesma linha aqui, ó, 220 metros de altura, a velocidade vai ser a mesma. Ok? Professor, então, só para ver se eu entendi. Nesse caso do exercício que o senhor acabou de colocar aí como exemplo, ele só vai estar... a velocidade dele vai ser maior na hora de descer porque vai ter mais descida, digamos assim? Exatamente, Matheus. Vai ter mais espaço para ele continuar acelerando e aumentando a velocidade. Professor, é só lembrar do lançamento oblíquo do coiote do desenho Papaléguas e Coiote. Você lembra que o coiote ficava fazendo as contas lá, né? Tudo mais. Tem um passarinho lá no Pica-Pau também que faz umas contas de vez em quando, ou no Tom e Jerry, não lembro. Ele faz as contas de lançamento oblíquo. O coiote faz as contas de lançamento oblíquo, né? O do passarinho lá eu acho que é também. De lançamento oblíquo. Tanto é que quando ele era lançado no alto, tinha aquela leve retraída e depois voltava a cair numa velocidade constante. Isso, exatamente. Exatamente. A Ana Laura, professor, você pode explicar alguma equação no gráfico? Explicar a equação no gráfico. Ah, entendi. Você quer um exercício onde eu explique essas coisas fazendo, né? É isso, Ana Laura? Ó, tem esse exercício aqui, ó. Esse exercício está na página 96, tá? Esse exercício aqui ele é um exercício resolvido, só que o livro ele dá uns pulos, né? Por exemplo, aqui, ó, na letra E. Na letra E, quer ver? Eu vou até mostrar para vocês, ó. Ele faz a equação de segundo grau e já coloca aqui, ó, o resultado. Ele não resolve a equação de segundo grau. Então eu fiz isso. Eu gravei uma aula assíncrona com a resolução desse exercício bem detalhado, tá? Então vocês vão perceber lá que o que falta aqui eu dei no exercício para vocês, tá bom? Então eu acho melhor ver lá. Sabe por quê? Porque aqui, ó, para fazer esse exercício, ele é demorado e detalhado. Então eu fiz um vídeo separado. E só um videozinho lá, desculpem, mas ficou com meia hora, tá? Se eu fosse, além de explicar a teoria, fazer o exercício, a nossa aula ia se estender muito, tá? Por isso que eu não fiz. Então eu peço desculpa para vocês por não fazer o exercício agora e também não deixar tão grande, né, o exercício. Era nessas horas que eu ficava perdido, o vídeo não completava. Então, porque ele acha, né, ele toma por base que vocês sabem a equação de segundo grau completamente, e às vezes não sabem, né? Eu tenho um problema com fórmulas. Ah, Ana Laura, é normal, tá? O que eu fiz para tentar sanar um pouquinho esse problema com fórmulas? Vocês vão entrar aqui, ó, no lançamento oblíquo, vai ter resumão. Certo? Então eu sugiro aqui vocês, deixa eu dar uma diminuída aqui. Eu sugiro a vocês que na hora que forem resolver o exercício, peguem o resumão, coloca do lado assim, né? Eu faço isso, é ótimo, viu? Ou senão, ó, se você só tem o celular, anota o enunciado no caderno. Aí, com o enunciado no caderno, você não tem que ficar abrindo e fechando toda hora lá o livro. Você deixa o resumão aqui aberto no teu celular e vai olhando o resumo e tentando resolver, tá? Porque, ó, aqui, Ana, vocês vão ter todas as equações que vocês precisam. E eu coloco também, ó, vocês vão perceber que eu coloco também a teoria, ó. Essa é a velocidade V0 aqui, ó. Essa é a velocidade do projétil, que o projétil é lançado. Perceba que ele tem uma nomenclatura de velocidade inicial. Essa é a componente x da velocidade. Ela nunca vai mudar no movimento. Portanto, ela é regida pela teoria de MRU. Então percebam que todas as diquinhas eu vou dando aqui. Ok? Ó, eu coloco como decompõe esse vetor velocidade. Coloco aqui, ó,
todas as equações do MRU vão valer para a componente x do teu movimento. Então, essa daqui é a nossa equação que a gente vai ter que usar. Assim como todas as equações do MRUV vão valer para a componente y do movimento. Então, coloco todas as equações. Então, Ana, é normal ter essa dificuldade de lembrar as equações, certo? As fórmulas. Então, você sempre tenha elas. Ou, antes de começar os exercícios, você anota, tá? Ou, se você não anotar, você vai tendo lá do lado. Eu gosto de anotar cada vez que vai responder o questionário, ou resolver uma equação, ou um problema, porque vocês vão guardando as equações. De tanto escrever, vocês vão guardando, tá? Então, é uma dica que eu te dou. Era nessas horas que eu ficava perdido, o livro não completava, concordo. Eu imprimi todos os resumão. É ótimo, né, Ana? Ana Luísa. É ótimo, né? Eu também gosto desse resumão aí, eu acho que fica bem elucidativo para vocês. Eu anoto as formas no caderno de cada conteúdo e quando vou fazer, vou olhando para qual vou usar. É um jeito de guardar, tá bom? Beleza, pessoal? Bom, pessoal, ó, isso daqui é lançamento oblíquo, tá bom? É chato, é difícil mesmo, junta tudo numa coisa só, tá? Mas a única coisa que vocês têm que guardar, assim, de teoria, para daí deslanchar para as outras coisas. Na componente X, nós vamos ter velocidade constante. Então, o meu projétil vai se movimentar com velocidade constante no eixo X e com velocidade variável no eixo Y. E aí você estuda as teorias de velocidade variável, que é o MRUV, e de velocidade constante, que é o MRU. Ok? Outras teorias que você tem que guardar. Quando o projétil chega aqui na altura máxima, a velocidade dele é zero. Certo? Então, se chegou na altura máxima é zero, ele saiu com uma velocidade aqui embaixo de 100, por exemplo. Na hora que ele chegar aqui em cima zero, a subida foi desacelerada. E se ele está aqui em cima ele vai cair, a descida é acelerada. Ok? É isso que você tem que guardar. De resto, são teorias complementares, como decomposição de vetores, tá? As equaçõezinhas mesmo, são tudo complementares, tá bom? Tranquilos, pessoal? Alguém tem mais alguma dúvida sobre lançamento oblíquo? Mesmo que tiver, fala assim, Raul, eu não entendi nada a ponto de não conseguir formular uma dúvida. Eu entendo, aí a gente conversa. Na aula eu entendo tudo, chega nos exercícios. É normal, Matheus. Isso acontece, tá? Porque vocês entenderam a teoria. Certo? Vocês têm que treinar a resolução de exercícios para aplicar essa teoria. Então é normal, viu? É normal. Comigo é o contrário. De vez em quando eu fico perdido na aula. Quando eu vou resolver os exercícios, tudo flui. Então. É o jeito de cada um, né? O senhor pode repetir sobre o gráfico? Claro, Carlos. Ó, esse gráfico aqui, né? Esse ou esse? Vamos por esse. Esse daqui, né? Fala aí pra mim. Sim. Então tá, ó. Esse gráfico aqui, ele nada mais é do que a descrição da trajetória que o nosso corpo faz, o nosso projétil faz, né? No lançamento oblíquo. Tá bom, Carlos? Então acontece o seguinte. Opa, alguém entrou agora. A Melisse? A Melisse não é daqui, não. Vão mandar embora a Melisse. Mentira, ela é do semestre do ano passado. Amorzinha, Melisse, vocês precisam conhecer ela pessoalmente. Raul! Olha só, então todo mundo. Olha, eu também, morrendo de saudade. Tá chegando mais pessoas. Ah, tá bom. Ó, eu só vou explicar o conteúdo aqui pro Carlos, tá bom? Peraí. Então, pessoal, Carlos, olha. Nesse gráfico aqui, você pode perceber que essa é a trajetória no lançamento oblíquo de objetos. Ok? Aqui o que eu quero dizer é que a velocidade aqui, se você perceber, a componente y vai diminuindo conforme o projétil vai subindo. E ele vai diminuir, vai aumentar, né, a velocidade na componente y conforme o projétil vai descendo. Ok? É só isso que eu quis dizer aqui no gráfico.
Esse gráfico aqui é só para vocês entenderem que o movimento acontece no eixo X e no eixo Y. Pegou aí Pegou a ideia? Scrollar para baixo o chat, tá muito em cima. Ah, desculpa. Nossa. Gente, vocês viram? Entrou só uns porcalhados aqui. Esse povo era do ano passado. Gente, eles são péssimos, mas eles são uns amorzinhos. Eu adoro eles. Aí eles falaram que invadiram minha aula, invadiram mesmo. Olha lá, Letícia, amorzinho. Tudo bom? Olha que desgraça, gente. Eles gostavam de colocar Rita desgramada. Era uma festa. Não se envolver muito com eles, porque eles não são boas influências não para vocês. Pedra Letícia, tinha sempre Pedra Letícia, muito bom, né? Era uma beleza. Matheus, eu anoto as formas no caderno de cada conteúdo e quando vou fazer vou olhando para qual usar. Ai, não, subiu. Desculpa. Aceita a Glenda. Aceitei já. Beleza? Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida no conteúdo aí, é isso, tá? Lançamento oblíquo é chato pra caramba. Boa tarde, Amanda. Procurar entender mais para depois formular dúvidas. Tudo bem, aí eu fico aberto a dúvidas de vocês. Ah, é saudade também. Chegou a outra delinquente. Saudade também, pessoal. Boa tarde, Glenda. Pessoas que não tem nada que fazer, eles invadem as aulas legais dos 6. As aulas mais legais eles vão invadir. Olha só, vieram aprender, que bom. Que bom, não aprendeu no ano passado, não quis aprender, agora vem aprender aqui. Pessoal, beleza então. Para os delinquentes que estão chegando aí, bem-vindos. Agora... Ai, que droga. Oi, Raul, então, boa tarde, né? Boa tarde. Primeiramente. Boa tarde. Nossa, saudades. Quanto tempo, né? Eu aprendi a física. Então, pois é, menina. Nossa, que raiva, não aprendi nada esse ano. Ah, mas é assim mesmo. A vida é um eterno olha pro negócio, capota. É assim A mesmo. vida é um eterno buraco, na verdade. É verdade, a gente vai aprendendo com o tempo. Pessoal do primeiro, valorizem o Raul, tá? Porque vocês vão sentir falta dele no segundo, que ele é muito legal. Pois é. Mas agora não dá mais tempo. Aí, tá vendo? Tá vendo? As nossas aulas valiam de alguma coisa.